E aí pessoal, tudo jóia? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos de rotação. Então aqui eu tenho representado no meu estereograma uma dobra. Então aqui eu tenho um flanco, aqui outro flanco, flanco S2, flanco S1. Eu tenho um eixo B, que é onde os flancos se cruzam, né? Esse eixo B tem uma medida de 0,28, 29, ou seja, ele está mergulhando para nordeste. O plano S1 está mergulhando para noroeste, com a altitude de 320/56. Eu tenho uma alineação, que eu chamei de L1, sobre esse flanco S1, ou seja, então, se o meu flanco está aqui, eu tenho uma alineação contida nele, que é essa L1, que tem uma altitude de 328/56. É a mesma coisa para S2, eu tenho um plano 108,72, uma alineação contida nele, L2. E eu quero saber qual que é a atitude dessas lineações antes da camada dobrar. Ou seja, se eu tenho o meu S1 aqui, e meu L1 está aqui, o meu S1 a gente vai supor então que originalmente ele era um plano horizontal. Então, o que ele seria? Em vez de ele ser um plano assim, ele seria um plano assim. Então, vocês concordam comigo que uma linha contida nele, no caso essa daqui, se eu levar esse plano para a horizontal, essa linha também vai para a horizontal. Então, ela vai fazer isso. Então, ela vai dar lá, ó, nessa região aqui do estereograma. E a mesma coisa para L2 aqui do outro lado. Um plano que está mergulhando, ele vai ficar horizontal. Então, uma linha que pertence a esse plano, na hora que eu levar o plano para a horizontal, essa linha também vai ficar horizontal. Então, como que a gente faz isso? Aqui é um caso particular, porque a minha dobra está com um eixo inclinado. Então, a gente vai precisar fazer dois processos de rotação. A primeira coisa seria, já que eu tenho uma dobra com um eixo inclinado, essa dobra está representada assim, nessa posição, no meu estereograma. Beleza? Seria isso. Reparem que o meu eixo, ele tem um mergulho, ele está caindo. A primeira coisa que eu preciso fazer, então, para levar esses planos para a horizontal, é fazer o quê? Pegar o meu eixo que está mergulhando e levar meu eixo para a horizontal. Então, a minha dobra, que está assim, com o eixo mergulhando para lá, a primeira coisa que eu vou fazer é levar esse eixo para a horizontal. Então, a minha dobra disso vai vir para cá. Então, como que a gente faz isso? A primeira coisa, então, é levar o meu eixo que está mergulhando para a posição horizontal, que é a primeira rotação que a gente quer. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu eixo, colocar ele aqui no nosso equador e vou usar um plano que a gente vai chamar de plano auxiliar. De eixo, desculpa, a gente vai usar um eixo como eixo auxiliar de rotação. Vale lembrar que tudo que rotaciona ao redor de um eixo. Então, por exemplo, um relógio, seus ponteiros rotacionam ao redor desse eixo vertical aqui. Uma engrenagem, por exemplo, eu tenho um eixo aqui, a engrenagem gira ao redor desse eixo, né? Então, tudo que vai girar ao redor de um eixo. E esse eixo de rotação que é a coisa mais importante que a gente tem que sacar na hora que a gente estiver fazendo a rotação. A minha estrutura, o meu plano, a minha linha, ela está rotacionando em função de quem? Sempre ela vai rotacionar em função de um eixo. E esse eixo vai sempre permanecer parado, certo? Já que ele é eixo de rotação, ele não vai rodar nele mesmo. E esse eixo que a gente tem que escolher, ele sempre vai estar na região horizontal, ele sempre vai estar na horizontal. Então, uma dica, né? Procurar então esse eixo horizontal, que vai servir de eixo de rotação, que as coisas vão rotacionar em função desse eixo. Então, eu levei o meu eixo da dobra. Nesse caso, B é eixo da dobra, não é o eixo de rotação. O meu eixo de rotação vai estar aqui no norte-sul, que eu vou chamar de eixo auxiliar. Ele não é uma estrutura, é só um eixo auxiliar que eu estou usando para poder fazer a operação. Beleza? Então, repara, se meu eixo auxiliar está aqui, nessa direção, e meu eixo da dobra está mergulhando para cá, o que eu vou fazer com esse eixo da dobra? Ele vai sair dessa posição e vai vir para cá. Então, eu vou levar ele daqui para cá, para a horizontal. E eu vou contar esse ângulo. Nesse caso aqui vai ser o próprio ângulo de mergulho do meu eixo, né? Que foi 29. Então, eu vou rodar com ele para cá
e levar ele para cá. E aqui eu vou chamar ele de B', eixo da dobra B'. Só que ao fazer isso, eu vou ter que rotacionar todas as minhas estruturas também da dobra. Nesse caso, então, eu vou rotacionar L1, que está aqui, 29 graus para o mesmo lado, porque tudo que está girando, gira junto. Então, vamos lá, 29 graus para cá. 10, 29. E essas estruturas aqui, todas as outras estruturas, a gente vai rodar nos pequenos círculos. Então, se aqui era L1, aqui agora é L1'. E a mesma coisa para L2 aqui do outro lado, ó. Então, tá aqui, vou rodar 29 graus para lá. 10, 29. L2'. Beleza? Eu esqueci de marcar o ponto polar dos planos dos flancos. Então, a gente vai marcar aqui, porque eles vão ajudar a gente a poder rotacionar os planos, os flancos. Então, deixa eu fazer aqui os pontos polares deles. 10, 20. Então, aqui está o ponto polar. Vou chamar de PS1. E PS2 vai estar aqui. 10, 20. PS2. Ó, tá no meu norte. Eu vou voltar com o meu eixo para continuar minha rotação, porque eu não tinha marcado os meus pontos polares. A gente tem que marcar os pontos polares, porque a gente não consegue rodar um plano ao redor de um eixo aqui. A gente vai precisar rodar sempre linha ao redor de linha. Então, como os meus pontos polares marcam os meus flancos, né, ou qualquer outra estrutura planar, a gente vai usar eles para poder rotacionar as estruturas planares. Então, continuando, também vai rodar 29 graus para o mesmo lado. Ó. Então, PS2'. É a mesma coisa aqui para o PS1. PS1'. Beleza? Então, agora, os meus pontos polares estão aqui e aqui. E as minhas novas lineações, L1' e L2' estão aqui. Beleza? Então tá bom. Antes a minha dobra estava mergulhando para lá, agora a minha dobra tem um eixo horizontal, é uma dobra de eixo horizontal. Antes ela mergulhava, agora ela está horizontal. E o que a gente vai querer fazer então? Nosso objetivo é levar os pontos polares, levar os planos para a horizontal, certo? Os flancos. Mas como que eu faço isso? Vocês concordam comigo que um plano horizontal ele vai ter o seu ponto polar na vertical? Então, se eu tenho um plano aqui, o ponto polar dele é uma linha vertical. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar rodar os pontos polares PS2' e PS1' para a vertical. E como que eu vou fazer isso? Quem que eu vou usar agora como eixo de rotação, né? Antes eu tinha usado o eixo auxiliar, agora quem eu vou usar de eixo de rotação vai ser o próprio eixo da dobra, ou seja, B'. Então, o que eu vou fazer? Vou levar a B' aqui para o norte-sul. Isso, beleza. Reparem que o meu eixo de rotação sempre vai ser uma estrutura perpendicular àquilo que eu quero rodar. No primeiro caso, que a gente usou o eixo auxiliar aqui no norte-sul, a gente queria rodar o eixo da dobra. Reparem que o eixo auxiliar está aqui e o eixo da dobra está nessa posição, para a gente poder rodar ele aqui. Não adianta eu querer rodar aqui porque não vai dar certo. E agora, como eu quero rodar os PS', então se eu colocar eles aqui no equador, o próprio eixo da dobra rotacionado, né, da primeira rotação, vai ser o eixo de rotação. Então, o que eu vou querer fazer? Se eu quero levar o plano S2 para a horizontal, o ponto polar dele tem que ir para a vertical. Então, eu vou rodar PS2' para a vertical. Então, eu vou rodar ele, ó, 10, 20, 30,
40, 50, 60 e 2, 4, 6, 68 graus. Levar ele para cá, vai cair exatamente em cima do meu pininho aqui. Então aqui eu contei 62 graus, foi isso? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 2, 4, 6, 68 graus. Então aqui 68 graus. Então, se eu estou levando o meu ponto polar para cá, ou seja, quer dizer que o meu plano S2, que é esse plano aqui, ele está indo para lá, certo? Porque o ponto polar está aqui, se eu estou levando ele para cá, o meu plano está girando, ponto polar aqui, o plano aqui. Se meu ponto polar está indo para a vertical, o meu plano está indo para a horizontal. Então, todas as estruturas vão acompanhar esse giro aqui. E quanto que elas vão girar? 68 graus. Então, se eu pegar a minha lineação L, duas linhas, eu tenho que rodar ela para cá 68 graus. Então, vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 68. O estereograma tem um errozinho, né? A gente sabe, de uns 2, 3 graus aí, mas a lineação certa dela é cair aqui na horizontal, porque ela está contida num plano que agora eu estou horizontalizando ele. Então aqui eu tenho L2, duas linhas. E a mesma coisa eu vou fazer para o PS1. Para o PS1 linha, perdão. Eu vou pegar ele, meu plano está aqui agora, certo? Nessa posição, eu quero levar ele para a horizontal, eu vou rodar o PS1 para vertical. Então vamos lá. Vai ser 10, 20, 30, 40, 52 graus. Então eu rodei o PS1 para cá, 52 graus. Vou rodar também o meu L1 linha, 52 graus para o mesmo lado. Então vai ser 10, 20, 30, 40, deu 50, mas o certo era 51, mas tudo bem. Então rodei aqui, aqui está agora L1, duas linhas. E essas são as posições das minhas lineações antes da camada estar dobrada. Então, se a gente quiser ver, por exemplo, a atitude dela, a gente sabe que o mergulho é 0, mas, por exemplo, L1 linha, L1 duas linhas, vai ser 360, 350, 348. Então, se eu quiser anotar aqui, ó, L1 duas linhas, 348/00. Enquanto L duas linhas vai ser 90, 100, 110, 120, 130, 140. L duas linhas tem uma atitude de 150/00. Beleza? Então é isso. É um pouco complicado. Assiste o vídeo com calma, que você acha que vocês vão conseguir entender.